Capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 34 ao 38. Do versículo 24 ao 38. Creio que todos já encontraram. Mateus 22, 34 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Acabei lendo 40 também, para pegar todo o contexto. Bom, meus queridos, amar a Deus, uma absoluta necessidade. O primeiro e grande mandamento da lei, foi isso que foi perguntado a Jesus. Uma lei divina, amar a Deus. Vamos refletir sobre isso. Mas antes vamos orar a Deus, né? Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, agora sujeitos a Ti, Senhor Deus, para que o Teu Santo Espírito possa nos falar ao coração. Cremos, porque a Bíblia assim o diz, que a Tua palavra nunca volta vazia, antes produz os efeitos que se propõem. Por isso, ó Pai, nós rogamos nesse momento que a Tua palavra venha nos refrigerar a alma, venha nos ventilar. É a oração que fazemos humildemente, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Uma lei divina. Agora, toda lei, para fundamentar a sua obrigação, deve se justificar pela necessidade. Isso é muito óbvio. Já pensou vir uma lei para você seguir, de que você, para dormir, você tem que se deitar antes? Faz algum sentido? Tem necessidade alguma? Tem? Porque você já faz isso naturalmente, não é? Então, toda lei, para impor uma obrigação, ela tem que ser necessária. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo, veio a lei, né, foi determinado que todo condutor, agora numa rodovia, tem que conduzir o seu veículo com farol baixo aceso, né? Vamos refletir sobre essa lei rapidamente, antes de entrarmos no assunto propriamente dito. Para que um comportamento, essa lei, antes disso, nós podemos julgar a lei com a nossa mente. Nós temos mente para pensar, né? Então vamos avaliar essa lei. Um veículo com farol aceso durante o dia, ele se torna mais visível por outros condutores, pelos pedestres. Acaba que essa lei vira uma boa prática. É uma boa prática. Mas uma boa prática, ela não é só isso o que é necessário para ser uma lei, somente uma boa prática. É preciso que as pessoas hajam porque estão cumprindo aquela lei.
ela é necessária, ela é mais do que uma boa prática, ela precisa ser cumprida por todos. Ela passa a ser mais necessária, ela é percebida como uma necessidade na medida em que você a obedece. Por causa dela, a pessoa cumpre a lei. É mais do que seguir meramente uma boa prática. Muita gente sai, esquece o farol aceso, vai para a rodovia e acaba cumprindo a lei por mero esquecimento. E qual foi o mérito dessa pessoa? Nenhum. A pessoa tem que agir sabendo que, agindo assim, está cumprindo a lei. Essa é um detalhe importante. A existência de uma lei assim se justifica porque agora as pessoas farão isso, porque é uma boa prática e também porque é lei. Não tem espaço para escolher, é obedecer e pronto. Qual a necessidade de haver uma lei nos obrigando a amar a Deus? Você já se perguntou isso? Qual é a necessidade de haver uma lei nos obrigando a amar a Deus? Por que um ser que foi dotado pelo Criador com livre arbítrio recebe desse próprio Criador uma determinação para amá-lo antes de todas as coisas? Não parece um contrassenso? Ele me dotou com livre arbítrio, mas me obrigou a amá-lo. Para responder essa questão, nós precisamos reconhecer que a humanidade se alienou de Deus. Lá em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e por isso estão afastados da comunhão com Deus. O pecado trouxe esse afastamento. Com a introdução do pecado na criação de Deus, houve uma quebra na boa vontade humana. A capacidade de autodominar-se e de refletir, ponderar, ficou comprometida. A intuição que o homem possui e a razão competem entre si e fazem com que a felicidade do homem se escoa como areia entre os seus dedos. O homem passou a ser um indivíduo defeituoso. O ser humano possui esse defeito, e esse defeito se chama pecado. Não seria nem necessário uma lei para amar a Deus se o homem não tivesse pecado. Isso seria algo completamente espontâneo no ser humano. Então vamos avaliar sobre essa questão da necessidade de amar a Deus. Vamos julgar essa lei agora. Vamos botar essa lei no nosso tribunal pessoal. E vamos ver quais são esses princípios que fazem com que essa lei seja realmente necessária. Primeiro deles, nós devemos amá-lo pelo que ele é. Deus é um ser santo, um Deus único. Nada se compara a Deus. É o único ente que tem a capacidade em si mesmo de existir. No princípio, antes de todas as coisas, só havia Deus. E ele, além de ter essa capacidade de existir, de ser, ele também tem uma outra capacidade, a capacidade de criar do nada as coisas. Tudo que foi criado porque ele quis e o seu poder executou. Isso faz de Deus merecedor do nosso amor. Só ele ocupa esse status. Nada se iguala a Deus. Ele é único. Tudo mais que existe é coisa criada. É como nós. Pode até ser um pouco maior em tamanho, em forma, em qualidades, mas é coisa criada. Só Deus não é coisa criada. Existe porque tem poder em si mesmo para existir. Então esse é o primeiro princípio pelo qual nós devemos perceber a necessidade de amar a Deus.
Devemos amá-lo também porque pelo que ele fez por nós. Porque ele, primeiro, veja o que Deus fez por você. Se você é o que é porque Deus quis. Se o ser humano é do modo que é, e quando eu digo do modo que é, eu estou lançando você a pensar lá no Gênesis, no que a Bíblia diz lá quando Deus formou o homem, antes da queda dele. Se Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, foi porque Deus quis. E isso já em si é um motivo para que nós o amemos. Devemos isso a Ele, a nossa existência. E quando Deus fez o homem, Ele ainda atestou que o que fizera era bom. Mais um motivo ainda para nós louvarmos, amarmos a esse Deus. Tudo bem que o pecado não foi responsabilidade de Deus, foi responsabilidade do próprio homem, no uso do seu livre-arbítrio. O pecado entrou na natureza e fez uma tragédia, uma catástrofe na criação. Mas Deus poderia nos deixar morrer nas nossas culpas. Não foi responsabilidade dele a entrada do pecado, foi responsabilidade nossa. Mas, por sua graça, ele enviou o seu Filho Jesus para viver como homem, em carne e osso, viver uma vida reta e justa na terra, passando por todas as provações, todas as tentações. Poderia ter sido reconhecido pelas pessoas como o Deus, mas ao contrário disso, foi rejeitado pelos seus e crucificado. Ele deu a sua vida para nos resgatar do pecado e também a tomou de volta quando ressuscitou, para nos entregar um caminho de reconciliação com Deus. Tudo isso Deus fez por você, por mim, por toda a humanidade. Em Romanos 5, 8 a 11 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Quando Jesus morreu na cruz, pagou a pena dos crimes que cometemos contra Deus e nos deixou o caminho para nos reconciliarmos com Ele em amor. Essa é a boa notícia do Evangelho. Que justificativa maravilhosa para nós amarmos a Deus. E por fim, o terceiro motivo que eu levantei, existem muitos outros, nós devemos amá-lo porque para isso que fomos feitos. É da nossa essência, é da nossa natureza amar a Deus. Tudo que Deus fez Deus é Senhor de todas as coisas. Amar a Deus é também se colocar debaixo do senhorio de Deus. Ele é o Senhor de todo o universo foi feito por Ele. O universo não manda em Deus, Deus manda no universo. E nós amamos a Deus quando nós nos colocamos também debaixo do senhorio de Deus. E quando isso acontece, manifestamos essa essência que Deus colocou em nós quando nos criou. Por meio de Cristo, Ele nos fez. A Bíblia diz que nós fomos feitos por meio de Cristo, pela instrumentalidade do Verbo. E essa essência que Deus colocou em nós
é o amor. A Bíblia fala que Deus é amor. E porque fomos criados em Cristo, nosso amor a Deus precisa ser também por meio de Cristo. Não é por acaso que o próprio Senhor Jesus, falando com os fariseus, apresenta essa lei para o mestre dos fariseus. Ele é o principal interessado nisso, em ser o agente dentro do ser humano, para que o ser humano volte a ser o que era, um amante de Deus. E a ordenança do Senhor Jesus, que está na lei do Velho Testamento, que Jesus somente repete para o mestre, está lá em Deuteronômio. Ele cita Deuteronômio, deixa eu mostrar para vocês, Deuteronômio 6:5. Ele está citando esse texto. E ele diz assim, é muito abrangente, olha. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Vejam aqui como é abrangente essa lei de Deus, essa lei divina. O pensamento, o que é o pensamento do homem? É a razão. É ele considerar que é justo, que é legítimo o imperativo de amar a Deus. Ele, usando a razão, ele chega ao entendimento de que é necessário amar a Deus. O coração, de onde emana nossos sentimentos, a gratidão. Hoje nós cantamos tanto aqui sobre gratidão, né? A gratidão de estar na casa do Senhor, né? De estar na presença de Deus. A gratidão que a salvação, que o esforço de Deus em nos resgatar gera no coração. Por isso o nosso amor o amor a Deus deve ser de todo o coração, porque reflete essa gratidão, esse reconhecimento de ter sido amado quando nós ainda estávamos completamente alheios ao amor dele. E por fim, amá-lo de toda a alma. A alma aqui é um conceito muito complexo, eu não vou nem me deter a tentar explicar isso, né? A Bíblia fala de alma ao longo de toda a revelação sobre vários aspectos. Então, não cabe aqui nessa noite falar amplamente sobre isso, mas por hora eu penso assim, que quando você olha para si próprio, percebe que o amor de Deus não ocorrerá espontaneamente. Eu refletindo sobre isso, amar a Deus com toda a sua alma, quando eu olho para mim, eu vejo a minha incapacidade de cumprir essa lei. E percebo que isso não vai sair fácil, não vai ser um ato espontâneo, infelizmente, por conta dessa minha natureza já decadente, herdada já, e que só vai ser consertada quando o reino de Deus se estabelecer definitivamente. Eu reconheço que vai exigir empenho, que vai exigir um firme propósito para amar a Deus com toda a alma. E, por fim, como é que eu posso, então, obedecer essa lei? Como é que se realiza isso? Como o indivíduo, com toda essa fragilidade, pode obedecer a essa lei, que é um imperativo, que é tão necessária? Como corresponder ao amor de Deus? É lindo o cântico que nós vamos cantar depois dessa mensagem. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Abre o teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te guiar. Você precisa arrepender-se de seus pecados, passar a vê-los como eles realmente são, uma ofensa
contra Deus. Algo que separa você de Deus. Você precisa crer em Jesus e confiar no seu poder, na capacidade que Ele tem de cumprir o que prometeu, que é de salvar a sua alma e de fazer você ter comunhão novamente com Deus. Você tem que reconhecer em Jesus o Salvador da sua vida, o Senhor da sua vida. Foi Cristo que disse que esse é o primeiro e maior mandamento. Ele ensinou assim, então é possível de se obedecer. Essa ordem, amar a Deus, não é uma ordem inexequível, impossível de ser executada. Não. Se Ele está ordenando, é porque é possível. Você pode fazer isso. Em 1 João 5,3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E o próprio Senhor Jesus também disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Talvez você fique pensando também: e se eu não quiser amar? Eu ainda tenho essa opção. Eu posso não obedecer essa lei? O que vai me acontecer? Pessoas pecadoras não ficam confortáveis na presença de Deus, do Deus Santo. Foi assim com Pedro. Pedro não conhecia Jesus ainda profundamente. Ele estava pescando e Jesus mandou ele e não tinha pescado nada. Jesus mandou ele voltar para o mar e lançar a rede, e ele foi, mas era incrédulo. Fez só porque Jesus estava mandando, e colheu tantos peixes que o barco quase foi a pique, as redes estavam se partindo pela quantidade de peixe que ele havia pescado, e percebeu que aquilo não foi uma coisa natural, foi sobrenatural. E quando ele percebeu que estava diante de alguém divino, santo, diferente de tudo mais, ele exclama assim, está lá em Lucas 5,8: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Isaías, quando viu os céus abertos e Deus no seu trono, ele exclamou: ai de mim! Percebeu a sua fragilidade. O pecador, ele não vai abraçar essa lei de imediato. Ele tem essa tendência de se afastar dela. Mas quem sai perdendo com isso? É claro que é o pecador, é claro que é a pessoa. Deus continua sendo o que Ele é. Recebendo ou não o seu amor, Deus continua sendo o que Ele é. É a pessoa que fica passível de sofrer o juízo. Porque no fim das contas, é com base nessa lei que todos seremos julgados. Vocês viram no versículo 40, destes 2 mandamentos, o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, depende toda a lei e os profetas. Deus há de julgar a humanidade. E no fim das contas, se você amou a Deus ou se você não amou a Deus, é o que vai fazer toda a diferença. O pecado que habita em nós e se manifesta em comportamentos e pensamentos que desagradam a Deus, que são verdadeiro desamor a Deus, são transgressões às suas leis e nos separam deles. Deus, sendo perfeito e justo, não poderia deixar impune o pecador. Isso significa que todos os homens estão não só alienados de Deus, não só em inimizade contra Ele, mas também estão debaixo de sua condenação. Jesus usou 2 termos para
que nos facilita a nossa compreensão sobre o juízo de Deus. Para manifestar a aprovação de Deus, Jesus dizia: bem-aventurado. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Já para expressar a reprovação de Deus, Jesus usava a expressão: ai de ti, fariseu hipócrita. Lá em Mateus 11, 21 e 23, diz assim: ai de ti, Corazim. No versículo 23 diz assim: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Vocês conhecem a história de Sodoma? Sodoma foi uma cidade que foi totalmente exterminada por Deus. Deus fez chover fogo e enxofre e matou a todos os habitantes daquela cidade. Jesus aqui, o Deus homem, está dizendo que se em Sodoma, os habitantes de Sodoma tivessem visto os sinais que Jesus realizou em Cafarnaum, eles teriam se arrependido. Por isso, ai de Cafarnaum, é a reprovação de Deus. Tudo que você já viu de Deus, tudo que você já sabe de Deus, dessa ordenança de amá-lo, você vai ser posto em julgamento. Aqueles que amaram a Deus, que em Jesus Cristo, não vão ser julgados. Já passou da morte para a vida, não vão entrar em condenação. Mas aqueles que tomarem esse posicionamento de afastamento, serão julgados. Eu não quero que você saia daqui com a compreensão do ai de mim. Muito pelo contrário. Além da compreensão do ai de mim, eu quero muito mais ainda é que você saia daqui com a compreensão de que você pode ser um bem-aventurado, que você pode ser um aprovado por Deus, se você decidir se despojar do pecado e entregar-se inteiramente a Jesus, para Ele fazer você amar a Deus, como você foi feito para isso, na inteireza do seu ser. Meu desejo sincero é que você persiga essa bem-aventurança de amar a Deus. Deus aguarda a sua manifestação de amor. Deus espera pela resposta a essa mensagem. Essa mensagem foi mandada de Deus para você. E Ele está aguardando a resposta. Ele está aguardando a sua reação. É necessário, é absolutamente necessário que você manifeste seu amor ao seu Criador, ao seu Salvador. E esse é o desejo dessa igreja. Se você aí onde você estiver, seja aqui dentro deste salão de culto, desse local de oração, ou mesmo pela internet, se você tomou a decisão de, por meio de Cristo Jesus, amar a Deus com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento, com toda a tua alma, que você procure, nos procure. Nós temos todo o interesse de te ajudar nessa caminhada nova na sua vida, nessa nova vida com Cristo. Nós aqui possuímos a escola bíblica dominical, nós temos condições de mostrar as doutrinas bíblicas que vão te ajudar a agradar a Deus em tudo, no seu viver. Esta igreja, aqui em Caraí, Niterói, conta com irmãos que vão poder te ajudar nessa caminhada.
E o que você precisa fazer é tão somente nos procurar. E nós vamos ter uma alegria imensa de poder ajudá-lo depois de você tomar essa decisão, depois de você dar essa resposta positiva para Deus nesta noite. Eu vou pedir que os irmãos do louvor venham cantar esse cântico. Deixa o Salvador te ajudar. Jesus quer te ajudar. Jesus é que disse que o maior mandamento é esse, e Ele tem o poder, Ele tem condições de te ajudar a te conduzir nessa relação de amor com Deus. Preste atenção nesse cântico, tome a sua decisão.